O Manuel de Barros, ele fala uma coisa que é muito interessante, que ele diz que o que importa na sua vida é onde você aprendeu a brincar, né? É esse lugar que te comove, né? Aonde você aprendeu a brincar. Então eu aprendi a brincar aqui em Dourados, e fazendo uma escavação aí da memória, me vem o cinema desde as sessões do Cine Ouro Verde, quando a minha mãe, quando ela se mudou, minha mãe é do Rio, meu pai é aqui de Dourados, ela se mudou aqui para Dourados e não tinha com quem me deixar desde 1 ano de idade e me levava para o cinema. 1 ano de idade, ela disse que eu ficava em pé na cadeira do cinema, lá do Cine Ouro Verde, e ficava encantado com as imagens. Ela me conta isso, né? Claro que você constrói depois uma ficção, imaginando que alguns daqueles filmes que eu vi desde 1 ano de idade, esses filmes povoam, né, o meu imaginário. Aí a gente estava falando dos matinês, né? Os matinês foram muito marcantes aqui no Cine Ouro Verde, porque era sessão corrida. Então passavam vários filmes, um atrás do outro. E eu ficava tão fascinado pelos filmes que eu me escondia no banheiro para ver 2 vezes. Às vezes a mesma sessão. Passava os filmes do Mazzaropi, tinha os Kung Fu. Teve uma época que só passava filme de Kung Fu. E é muito curioso, né? Porque às vezes a gente fica reclamando, poxa, na minha infância eu não vi os clássicos, né? Eu não tive oportunidade. Mas sabe que esses filmes, o fato de não ter visto também pode ser um trunfo para você às vezes, a falta. Não é à toa que a psicanálise trabalha com isso, né? A falta, a falha, né? O estranhamento, o deslocamento, aliás, tem a mesma idade do cinema. Então às vezes a falta de uma imagem, né, te faz fazer, né? Eu estava vendo uma entrevista ontem do Luiz Fernando Carvalho, ele dizendo que ele perdeu a mãe com 4 anos de idade, e a imagem mais remota que ele tem era dele bebê. E aí que essa imagem o persegue, a mãe dele de costas para a janela, e ele não, intrigado até hoje, o que ela está olhando, para onde ela está vendo, né? Mirando o olhar. Então isso torna o cara cineasta às vezes, a falta, sabe? Não só o excesso. Às vezes o excesso te paralisa. A gente tem essa tendência, né, que vem muito do jornalismo, né, que você tem que se impregnar de tudo, que você tem que, né, dominar o assunto, esgotar o assunto, aí depois você, já esgotei, para que eu vou fazer o filme? Né? O filme vem muito de uma angústia, né, de uma necessidade de se expressar. O Manuel de Barros, por exemplo, fala, né, que a inaptidão para o diálogo gerou o poeta. A dificuldade dele se comunicar gerou o poeta. Olha, às vezes tem gente que se expressa tão bem e não consegue compor um poema porque o gozo já está ali, né? Você já, né, não precisa, você já sentiu prazer só no ato de traduzir ou expressar o que você vai dizer. E eu sempre costumo dizer que quando você vai fazer um filme, é claro que eu, como venho da formação de jornalismo, não tem jeito, eu tenho que me impregnar e leio até bula de remédio para fazer o filme, mas depois o filme só nasce quando você se livra daquele excesso, sabe? Quando você constrói um filme a partir da memória daquilo que você apagou. A gente precisa se livrar um pouco da informação e absorver a forma, né? Que aliás é um radical que está na palavra informação, forma. Tudo é a forma de ver, como você vê, né? O Iberê Camargo dizia isso: nada muda no mundo, a não ser o ponto de vista sobre as coisas. Os temas sempre são os mesmos, entendeu? Os temas são shakespearianos: o medo, o amor, a morte. Esses são os grandes temas. Aí vem os fatos, né? As datas. Aí, mas se você não tiver todos os filmes, e há quem diga que só tem 3 temas no mundo: de onde a gente veio, para onde a gente vai, o que a gente está fazendo aqui. O resto são variações. Então a poesia, eu estava lembrando agora do Paulo Leminski, né, um grande poeta. Ele dizia assim: o tema vem depois do poema. Entendeu? Então é como você vê, aonde coloca a câmera, sabe? Como você percebe a luz, o enquadramento, tudo isso conta, né, ao narrar ou ao transcriar uma experiência.
Joel, você que foi muito novo, e aí esse livro que vai inspirar, né, essa poesia, e o Caramujo Flor, né, sim, revolucionou, né? Revolucionou esse olhar teu do Emanuel de Barros, dos detalhes, né? Então são um pedaço de lixo, um pedaço de lixo, mas a gente estava vendo no seu filme, né, esse valor que você dá a uma folha, por exemplo, né? Como que ela dá essa fotografia, né? Esse olhar teu aí, então, foi inspirado em Emanuel de Barros também. O Emanuel de Barros, ele criou uma exigência para mim, que foi para a minha vida. Porque quando eu o conheci em Campo Grande, ele estava em pleno anonimato. Você não encontrava os livros, né? Porque o que aconteceu na vida do Emanuel de Barros é que ele teve uma interrupção, né? Ele vivia no Rio de Janeiro, ele circulava entre os poetas da chamada geração de 45, com Drummond, João Cabral. Ele convivia com todas aquelas pessoas e naturalmente ele seria um deles. Assim, teria uma expressão, naquele ambiente ele teria aquela expressão, entendeu? Acontece que morreu o pai e ele teve que voltar para o Pantanal para cuidar da fazenda e abandonar o que ele chama, ele deixou de ser um vagabundo profissional. E aí ele vai cuidar da fazenda e contar boa, e aí o filho dele, o João de Barros, é uma figura chave que administrou essa parte pragmática para deixar o poeta falar. Então ele teve essa interrupção e voltou para cá. E aí quando eu o conheci em Campo Grande, era uma pessoa assim muito simples, sabe? E não havia essa pose do poeta, então as pessoas não acreditavam nele. Eu conheci o cara que criou o CCBB, o Centro Cultural Banco do Brasil, o mentor, chama-se Reinaldo, eu esqueci o sobrenome dele, eu conheci ele no Rio de Janeiro, um cara que foi importantíssimo, né, nessa infraestrutura dos espaços culturais. Ele me confessando uma coisa que ele se arrependia profundamente. Ele era gerente do Banco do Brasil em Campo Grande, e o Emanuel de Barros era cliente dele. E ele nunca soube que o Emanuel de Barros era um poeta. Aí ele foi para o CCBB criar um projeto e homenagear o Emanuel de Barros. Mas, pô, eu poderia ter desfrutado de uma companhia e tal se eu soubesse que ele era poeta. Então o Emanuel de Barros, aqui ele era até visto com reservas, né? Que era uma figura muito, que ficava ali no anonimato. Aí quando eu o conheci, eu fiquei, né, siderado, e aí fui atrás dos livros, fotocópia dos livros, porque ele publicava edições de 500 exemplares, né, bancada pelo próprio, né, do próprio bolso, e se comunicava com os intelectuais, né, Antônio Ais, Milor Fernandes. Ele tinha um diálogo com alguns intelectuais do Rio de Janeiro, mas era uma figura na sombra. Aí eu fui descobrir, né, aquele material fantástico, e aí fui propor a ele. Ele falou: Manuel, eu queria fazer um filme, você autoriza? Ele falou: olha, se for um filme, se for uma reportagem, esquece, porque minha vida não serve nem para anedota. Agora, se você quiser fazer um filme sobre a minha obra, a gente conversa. E aí foi um drama, né? Porque você vai fazer um filme sobre um poeta que não quer aparecer, e você quer contar para o mundo que ele existe. Aí eu falei: nossa, e agora? Como que eu vou fazer se ele se recusa a participar com a sua imagem? Então este não foi fundamental na minha vida. Quem se interessa por poesia, por arte, sempre tem que levar em conta o poder da palavra, né? A nomenclatura, sabe, a nomeação das coisas. Então quando a gente lida com o cinema documental, essa palavra sempre é uma das que mais me incomoda. Tem várias, mas quem lida também no campo da memória, da história, tem aí uma série de palavras, como diz o Emanuel de Barros, já estão necrosadas, que é palavras, por exemplo, resgate, né? Ah, meu filme vai ser um resgate. Essa palavra também, ela tem uma carga muito cabal e pretensiosa, né? Parece que vai, não é à toa que é usada no campo do, né, bombeiro, resgate de corpos, resgate, sabe, ela tem já uma carga que vem, né, imbuída de uma... É diferente você, claro, a gente não pode também achar que as palavras por si, elas estão condenadas. Aí vem a poesia, né? O Emanuel de Barros fala que a função do poeta é restituir a virgindade das palavras. Então às vezes você pega uma palavra, resgate, põe ao lado do resgate do sonho. Peraí, é diferente.
pode ficar diferente, né? Porque você põe uma palavra mais abstrata ao lado de uma que já tem essa carga, você pode, né, destilar o ranço. Mas o vício do projetez, quando a gente vai escrever projeto, para edital, para concurso, existe aí uma meia dúzia de palavras, nomenclaturas que já estão muito exauridas, né? Então, resgate, outra palavra aqui também, registro.